exige muita atenção, sabe? Num horário crítico que é a madrugada. Mas até que é tranquilo, até no dia mesmo que teve Quantas pessoas trabalham com você? 3. Só que, por exemplo, o dia que teve o ataque lá em Paris, nós estávamos em 2. E mesmo assim foi tranquilo. Só tranquilo. começar. Pode? Começar. Vamos lá. Estamos aqui na redação do Metrô Livre Folha Metropolitana, um lugar que eu tive o prazer de trabalhar por 13 meses. Com Paulo Manso, editor-chefe dos jornais, e Alexandre de Paula, editor de fotografia. Eles fizeram uma viagem para o Haiti em dezembro do ano passado, dezembro de 2014, e estão aqui para contar um pouco para a gente como foi essa viagem, como foi essa experiência, numa semana que o mundo inteiro ainda está meio chocado com os ataques que aconteceram em Paris ao jornal Charlie Hebdo, e eles vão contar um pouco também a experiência de um país que vive constantemente com essa violência, né, que assola infelizmente o mundo inteiro. Então, Paulo e Alexandre, eu queria que vocês falassem um pouco do sentimento que vocês trouxeram para o Brasil, quer dizer, primeiro levaram do Brasil para lá, o que vocês esperavam encontrar lá e o que realmente vocês encontraram, como que vocês voltaram para o Brasil depois dessa experiência, depois de uma semana no país que é conhecido como o mais pobre aí das Américas. Bom, Vinícius, prazer estar podendo contribuir um pouquinho com vocês. Obrigado. A pauta surgiu meio de forma inusitada, né? O Alexandre já tinha ido para o Haiti em 2005, né? E ele, revirando os arquivos dele, ele postou uma foto no Facebook, uma foto dele lá no Haiti, e aí surgiu o interesse daí. Eu falei para ele, poxa, Alexandre, né? O que será que a gente tentava? Agora, em 2014, está fazendo 10 anos da missão de paz da ONU lá, a MINUSTAH começou em 2004. Talvez seria interessante a gente tentar uma pauta dessa, uma pauta especial, fazer uma matéria grande e tal. Isso foi no meio do ano passado. Desde então, o Alexandre começou os contatos com o Ministério da Defesa, com o Itamaraty e tal, e acabou acontecendo, né? Surgiu de forma inesperada e foi, sem sombra de dúvida, a maior experiência que eu tive de reportagem na minha carreira. Só para o pessoal ter uma ideia, Paulo e Alexandre, seria legal vocês fazerem uma breve apresentação da carreira de vocês. Quanto tempo vocês já estão no jornalismo, quais foram as maiores coberturas que vocês já fizeram, até para a gente ter ideia da dimensão que foi essa cobertura de aproximadamente uma semana no Haiti, né, que vocês ficaram? Isso foi exatamente uma semana. Exatamente uma semana. Então, até para o pessoal ter uma ideia, se apresentem, vamos dizer assim, pro pessoal que vai assistir a gente. Bom, eu sou jornalista formado há 10 anos, trabalho na área 13, trabalhei em jornal em rádio AM, trabalhei em jornal impresso, trabalhei em assessoria de imprensa também. Estou aqui no Metrô News e na Folha Metropolitana há 3 anos, né, como editor. Trabalhei no Lance, em São Paulo, no Jornal da Tarde, e é isso, estou aqui há 3 anos como editor. Então, aproveitando, Alexandre, se apresente e também já aproveita e já emenda um pouco com a resposta, de acordo com a resposta que o Paulo deu, do sentimento, né, que você levou daqui do Brasil para o Haiti e como você voltou, e até fazendo paralelo com essa viagem que você fez em 2005. Tá, bom, 2014 foi um marco para mim, porque eu completei 20 anos de jornalismo, redondinhos ali. Comecei em jornal impresso, no Olho Vivo, aqui em Guarulhos, em 94, e aí eu sempre trabalhei em jornal impresso com fotografia. Depois eu vim a me graduar em jornalismo também, mas sempre na vertente fotográfica. Tive passagens pela Folha de São Paulo, fui correspondente aqui da Agência Estado durante um período, trabalhei com uma agência de fotonotícias portuguesas também e com agências de notícias do Brasil. Retornei, trabalhei em assessoria de imprensa também durante 2 anos, foi uma experiência que eu tive na Câmara Municipal de São Paulo, como jornalista de texto, fazia um pouco de tudo, né? E retornei aqui para o Metrô News para a Folha em maio de 2014. Então foram aí 20 anos de jornalismo. Em poucos meses, voltando para cá, para a Folha Metropolitana, Metrô News, você já teve essa experiência. O Paulo já falou que foi a maior experiência da vida jornalística dele.
E para você, como é que foi? E como você compara as duas experiências, a de 2005 e agora de 2014? Então, para mim também foi a maior. Foi a maior porque ficar uma semana num país para fazer uma matéria especial atualmente é um luxo que nem os grandes jornais têm feito isso, né? Em 2005 foi uma viagem rápida também. Acho que a viagem toda durou de 3 a 4 dias, mas eu fiz escala em Brasília, em Manaus, passei uma noite em Manaus, depois fui para Porto Príncipe. E quanto tempo você ficou lá exatamente? Lá eu acho que pouco mais de 24 horas. Pouco mais de 24 horas, mas foi muito intenso, né? Porque eu nem dormi, por exemplo. Foi uma coisa assim, fiz patrulha, fiz um monte de coisa, um bocado de coisa. Mas um recorte muito curtinho, né? Dessa vez não. A gente tinha de 3 a 4 pautas diariamente, mas a gente discutia, a gente pensava, a gente fez uma imersão mesmo no Haiti. E eu digo que dessa vez deu para eu conhecer o Haiti. Eu tinha uma imagem do Haiti que lá não tinha luz, não tinha água. Isso em 2005. Em 2005. Não tinha luz, não tinha água, a maioria da população, e comida. Então, quer dizer, uma coisa assim, o básico para sobreviver os caras não tinham, entendeu? E a sensação de insegurança era muito grande. Os bairros que eu retornei com o Paulo agora em 2014, eu já via, Belé principalmente, que era uma região bastante complicada, eu já havia visitado em 2005. Nós mal descemos dos Urutus, que são esses tanques da ONU, para fazer a patrulha. A patrulha foi feita dentro dos tanques, basicamente. Tamanho era perigo de ser alvejado por um tiro ou algo que o valha. Agora eu vi luz elétrica em diversos bairros, eles têm um sistema lá de iluminação com aquelas placas de luz solar, entendeu? Eu vi luz elétrica, eu vi as pessoas tendo acesso à água potável, que não havia. A alimentação, como que era agora em 2014? Olha, cara, a coisa lá é bastante brava, porque a sensação que eu tive em 2005 é que os caras viviam praticamente à míngua. E ainda está bastante complicado isso, né? Então, é difícil para a grande população, mas eles conseguem fazer uma refeição por dia. Esse é o padrão geral. Em 2005 não é isso? Olha, eles viviam de migalhas, cara. As pessoas, os locais mais pobres que eu visitei, assim, é algo dramático. Dá vontade de você, se você tiver uma bala, sei lá, qualquer coisa nos bolsos, é você sair distribuindo. Dá vontade de você encher a tua mochila com pequenas coisas e sair dando para as pessoas, porque não tem nada, cara. Eu não sei como é que eles conseguem. Eles têm uma resistência impressionante, uma força interior assim impressionante. Pô, se eu fiquei algumas horas sem comer assim, me deu dor de cabeça, entendeu? Ficar sem tomar um pouco de água, porque o calor lá é muito intenso. Você começa a passar mal, não é a tua rotina aquilo. Mas, pô, os caras, eles têm uma resistência a bactérias, a doenças impressionante. Porque viver naquelas condições e não ficar doente gravemente e morrer em poucas horas é de uma força descomunal. E como eu falei no começo, né, eu citei o exemplo da violência, do ataque em Paris, e nas redes sociais repercutiu muitos outros casos, né? Por exemplo, ninguém fala da Nigéria, das 2.000 pessoas que morreram na Nigéria em poucos dias, aí fala também do Oriente Médio. E além de todo esse problema com alimentação, com água mesmo que você relatou, quais foram os problemas com violência que vocês encontraram? Em algum momento vocês chegaram a ter medo? A gente sabe que a nossa profissão, né, de jornalista já é perigosa por si só. Às vezes a gente vai cobrir uma manifestação, a gente já corre algum risco. E lá no Haiti, por algum momento vocês sentiram medo de serem alvejados de alguma forma por alguém, por algum grupo? Assim, a gente a gente presenciou uma manifestação lá. A situação no Haiti lá hoje, ela é muito diferente da situação do começo da missão de paz da ONU, que o Alexandre foi logo no começo dela. Eles instalaram a MINUSTAH em 2004, no primeiro ano de missão o Alexandre foi lá. Então ainda era uma área, um local muito violento. Violento no sentido de guerra civil mesmo, de gangues fortemente armadas se matando na rua, né? Isso foi combatido com relativo sucesso em 2007, que foi conquistada a última comunidade mais resistente, que era a Cité Soleil. E de lá para cá, a violência que existe lá é uma violência típica de qualquer lugar muito pobre, muito miserável. Violência tipicamente urbana.
Dá pra te comparar um pouco com o Brasil? Sim, Você acha? sim. Estupro, violência contra a mulher, Briga de vizinho, discussão em crime bar por passional, causa de time de futebol. crime passional, coisa resolvida na faca, esse tipo de coisa. Violência urbana mesmo. Agora, violência organizada, crime organizado não existe mais. O que tem de mais organizado que a gente pode ver lá no crime é a extorsão ao transporte público lá. Lá eles têm os tap-taps, que são veículos precários, caminhonetes com uma gaiola na caçamba, onde o pessoal é transportado como um pau de arara mesmo, sem segurança Como alguma. carga mesmo. Exato. E aí existe uma briga, existem grupos, gangues, que brigam por território, porque quanto maior for o território, mais tap-tap está circulando e mais pedágio entra na mão desses grupos organizados. É o que tem de mais organizado em termos de violência, em termos de crime lá. Isso foi realmente muito bem reprimido pelo Exército Brasileiro, porque a missão de paz ela é comandada militarmente pelo Exército Brasileiro. Sim. Isso foi combatido até 2007. De lá para cá, a atuação do Exército lá tem sido mais no sentido de manutenção da segurança. Eles continuam fazendo patrulhas com fuzil na mão para manter essa sensação de segurança, para dizer, ó, a gente está aqui ainda. E o que existe lá é essa instabilidade político-social. Existe uma guerra política lá muito forte, que inclusive é o que, ao meu ver, é o que atrapalha o desenvolvimento do Haiti. Existe um grupo de situação lá que está no poder e existe um grupo de oposição que a gente ficou 7 dias lá, a gente ouviu falar de 3 manifestações, uma delas a gente estava lá no meio, a gente estava andando numa patrulha, né? E como é essas manifestações, Paulo? Nada muito diferente daqui, sem tanta organização com faixas, esse tipo de coisa. Até nisso eles são um pouco mais pobres, mas a briga política, eles fazem barricada, queimam pneu na rua, Tombam um carro, incendiam um um carro. mas a que a gente presenciou, a gente estava numa rua de Belém, que é um dos bairros mais atingidos pelo terremoto de 2010, a gente vê muito escombro ainda, onde o local que abrigava o Palácio Presidencial, que foi demolido, a Catedral de Notre Dame. A gente estava andando na viatura, de repente parou o trânsito, a gente começa a ouvir um buzinaço e na direção contrária vem um grupo de 100, 200 motociclistas, a maioria sem capacete, 2, 3 caras em cima de cada moto, com ramos, né? Ramos dizem que é meio simbólico desde a época da Revolução. Caixa de papelão com as escritas, né? Os cartazes dizendo se atirarem em nós paramos o país. E alguns cumprimentando, alguns xingando a gente, né? A gente estava na leitura da ONU. Ou seja, igual o Brasil mesmo. Exato. Bastava ali uma pedra atirada na gente para um revide dos soldados e a gente estava lá no meio. Esse momento foi bem tenso. Mas não existe nada muito perigoso, por exemplo, na época que o Alexandre foi em 2005. 2005 realmente ainda era uma época de guerra civil mesmo, uma coisa muito mais ostensiva, com gangues fortemente armados. Hoje em dia é uma violência urbana, tipicamente urbana de lugar muito pobre. E falando no terremoto, o terremoto foi aí há 5, né, 4, 5 anos. 5 anos exatos. Há 5 anos exatos. Como foi essa reconstrução do país depois do terremoto? Como que vocês perceberam o país agora em dezembro? Eu acho que está muito lenta essa reconstrução. Ela praticamente, não vou dizer que praticamente não existiu, né? Mas as marcas são muito visíveis ainda. Muito visíveis. Talvez o que a gente viu mais positivo nesse sentido é a questão de não existir mais aquelas montanhas de escombros no meio da rua e lixo no meio da rua. Nas grandes avenidas isso foi tirado, mas nas regiões, nas comunidades mais pobres, continuou. Do jeito que estava, ficou. Tanto é que lá em Belém, na região central, durante o dia tem um mercado ambulante enorme, é um formigueiro de gente ali, que é esse aqui, é chamado de cozinha do inferno, né? O mercado Venezuela e um outro mercado ambulante que tem bem no centro de Belém. Só que acontece o seguinte, Vinícius, durante o dia, cara, é uma multidão na rua, à noite não tem uma viva alma circulando. Por quê? Mas isso é por causa das forças brasileiras? É uma recomendação? Não, e isso é porque não há condição de viver dentro daquela. É um calor insuportável, entendeu? Como os imóveis não foram reconstruídos, os caras ficam na rua com comércio ambulante, caiu a noite, eles recolhem seu material e vão embora, porque ninguém mora ali, entendeu? É tudo escombro. Então, de madrugada é uma cidade fantasma. Ainda tem muitos campos de deslocados, os IDPs que eles falam, que são favelas de barracos de lona, né? Porque no terremoto foram
quase uma cidade do tamanho de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado, de desabrigados. É uma cidade de desabrigados sem tetos, 1,5 milhão de desabrigados. Então, nas grandes avenidas, ainda tem, como eu disse, me surpreendeu, tem iluminação pública. Agora, nas comunidades, não tem. Então, você fica muito exposto à violência, né? Pequenos núcleos ainda atuam. Então, quer dizer, as pessoas têm medo. Como é que vão para um lugar desse? Você não tem água, não tem luz elétrica, não tem segurança. Então, você está muito, muito exposto, né? Então, é uma cidade fantasma de madrugada. A gente fez uma patrulha em Simão Pelé, né? Passamos por Belém e tal, e, cara, é assustador o negócio. Assustador, tem muito trabalho para ser feito de construção, né? Realmente a situação é muito, muito, muito precária. Tem regiões do país, porque assim, o Haiti é do tamanho aproximadamente do estado de Alagoas, não é tão grande assim, e tem uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes, bem próximo da população de São Paulo. Da capital. Só que é concentrada toda basicamente em Porto Príncipe, que é a capital, né? 2 milhões estão ali, quer dizer, é justamente o local que foi mais atingido pelo terremoto. O epicentro foi a 22 quilômetros de Porto Príncipe, ou seja, muita gente foi atingida ali. Eu perdi, vai cortar isso? Muita gente ficou mutilada, né? Muita gente teve, além de mortes e feridos, teve muitas mutilações, né? Então, quer dizer, tem gente que o desemprego é quanto? 60%, Paulo? 60%. 60% de gente desempregada, entendeu? 80% da população vive abaixo da linha da miséria. Menos de $1 por dia. 80%. Só uma coisa, Vinícius, você perguntou sobre a sensação, né? Com exceção desta experiência que nós vivenciamos da manifestação com os motoqueiros, eu não me senti exposto em termos de segurança em momento nenhum, até porque nós sempre saímos com patrulha, nós tínhamos que utilizar, por precaução, capacetes e coletes à prova de bala de fuzil, entendeu? Enfim, então, isso é até uma coisa que chegava a incomodar um pouco, porque às vezes eu estava fotografando crianças ali, brincando com eles e tal, e eu paramentado com aquilo. Quer dizer, com eles ali eu não tinha... Era um contraste da alegria das crianças, Exatamente. da pureza das crianças. Então, perante a eles ali não havia nenhum risco, mas para eu chegar até eles, a gente passava por áreas perigosas e o Exército, por precaução, nos mandava junto com patrulhas e paramentados dessa forma.